E aí, queridos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao Papo de Ovelha, aqui onde a gente fala de muitos assuntos que têm a ver com Jesus Cristo. E hoje não vai ser diferente. Esse episódio, ele vai ser meio diferente porque eu não sei se eu vou enquadrar ele no podcast, no Fica a Dica ou no Testemunho, porque ele tem muitas vertentes e a gente vai poder passear nesses diversos braços que o nosso podcast tem. Mas antes, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Prensadão, @Prensadão Oficial. Siga aí nas redes sociais. Cara, essa semana eu comi um cachorro quente prensado lá, velho. Bom demais, né? Pô, tá louco. Ó, é o melhor cachorro quente prensado do Rio de Janeiro. Se você não conhece, lá no Recreio, lá no Terreirão, só procurar @Prensadão Oficial. Aqui na tela vai ter o QR Code aí para você fazer seu pedido. Eles entregam aqui na Recreio, Jacarepaguá, Rio Centro, Vargem Grande, Vargem Pequena. Só fazer esse seu pedido aí. Pô, cara, pede aí o cachorro-quente prensado. Absurdo de gostoso. Não tem melhor no Rio de Janeiro. Guilherme, tem que entregar aqui, cara. Pelo amor de Deus. Todo episódio eu falo, entrega aqui, cara. Aqui é perto, cara. Pode chegar frio, eu não esquento. Manda frio que eu vou comer frio mesmo. Eu como aqui no ar. Com a boca toda suja, mas eu vou poder comer aqui no ar, cara. Siga aí, Prensadão Oficial. Hoje eu tô aqui com um irmão. Amém. Que acho que foi Deus. Acho não. Deus que me deu. Por quê? Eu creio que com Deus não existe coincidência. Deus, ele faz seus arranjos e o acaso de Deus nos trouxe até aqui hoje esse episódio. Antes de eu apresentar ele, eu vou explicar o porquê. Eu estava olhando as redes sociais do Papo de Ovelha e achei o Instagram desse cara aqui. Aí comecei a futucar o Instagram desse cara. O que esse cara faz? Comecei a procurar das diversas mil coisas que ele faz, né? Comecei a olhar tudo e tal. Pô, esse cara tá na Record, tá na Arena MRV, tá no Mineirão, tá na Marina da Glória, enfim, um monte de lugar. O cara tá na igreja, tá abençoando pessoas, tá evangelizando jovens, enfim. E aí, enquanto eu tava vendo as redes sociais dele, o Instagram dele, o Decão, que veio aqui, né? Você pode até assistir aí o episódio com Decão Renovado, você vai ser muito abençoado. Cara, na hora eu tava vendo o Instagram dele, o Decão me chamou. E falou assim, mano, eu quero ter a liberdade de te indicar um cara para tu poder conversar com ele. Eu falei assim, manda, quem é? Aí ele, pô, o Caio. Segue ele aí. Eu falei assim, cara, se for mesmo o Caio, eu tô vendo agora aqui o Instagram dele. Ele é esse Caio mesmo. Assim, mano, eu acho que não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Jesuscidência. E aí eu comecei a falar com o Decão sobre você. Foi quando eu te chamei. Eu falei assim, mano, acho que Deus que nos colocou nessa conversa aqui. Fez a ponte, né? Foi. Então, Caio Paoli, bem, meu irmão, prazerzaço, muito bem-vindo aqui. Eu creio que esses arranjos de Deus são para poder abençoar alguém. Amém. Né? Não sei quantas pessoas serão alcançadas aqui, espero que muitas, mas se abençoar uma pessoa, amém. Eu creio que você tem ferramentas o bastante que pode abençoar outras pessoas. Então, antes de mais nada, muito obrigado por você ter vindo para cá, pegou uma chuva terrível para poder chegar até aqui, uma função terrível para poder chegar até aqui, mas você saiu da sua casa, que não é perto daqui, é lá na ilha, veio para cá para poder a gente ter esse papo aqui, na intenção sempre de abençoar alguém. Amém. Muito bem-vindo, irmão. Amém, meu irmão Júnior. Muito feliz aí, agradecer toda a equipe de produção aqui do Papo de Ovelha. Muito feliz com o convite. Hoje é a minha estreia, o primeiro podcast cristão que eu participo. Opa, já participei de alguns outros, né? A gente acaba rodando muito aí por esse Brasilzão aí. Divulga aí, né? Qual que você foi? Eu fui no podcast Eterno Herói do meu irmão Vinícius Arariba.
irmão de farda também. Fui no do Sangue Camuflado, PC e meu irmão Fernando. Galera boa demais, muito bem recebido. Ambos militares, né? Ambos militares, né? A gente Beleza. teve uma bagagemzinha nesse ramo também, Deus nos usou lá. Amém. Mas estou muito feliz de estar aqui, né? De poder contar um pouco do meu testemunho, poder participar desse projeto aqui que está começando agora e já está arrastando, né? Eu estive assistindo os episódios, o Thiaguinho também é um irmão, Tiaguinho. um cara maravilhoso. Beijo, Tiaguinho! Valeu, Thiaguinho. Decão também. Decão, inclusive, foi o cara que me ganhou para Jesus, cara. Decão, vulgo Jackson. Acabou que a gente não explicou aqui, hein, Decão? Sobre o Jackson, hein? Ah, então, ambos aí têm um carinho enorme, né? Então, quando você falou comigo, já de imediato, o Decão falou também, pô, Caio, quero te levar no local. Eu já fiquei muito animado, né? Esperei virar o ano pra gente poder estar junto aqui. E eu creio que vai ser bênção. Amém. E aí, quando eu tava conversando com o Caio, eu falei assim, Caio, eu preciso encaixar a nossa conversa em alguma aba nossa para poder te ter um direcionamento. Ou a gente vai falar sobre testemunho, ou a gente vai falar sobre dicas de alguma coisa que você faz para poder abençoar alguém, abrir a mente de outras pessoas, ou a gente vai fazer o podcast. E aí ele falou assim, cara, acho que a gente vai ter que caminhar pelos três. E a gente vai caminhar pelos três, depois quando editar, eu vejo aonde que vai se encaixar Exatamente. melhor. João, trabalho para você, hein, João? Se prepara. Desculpa aí, João. Mas vamos começar pelo seu testemunho. Se eu fosse falar assim, ô Caio, se você fosse se apresentar alguém com um versículo, qual seria o versículo? Ah, irmão, hoje eu tenho ele aqui tatuado na minha pele, né? Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Então esse versículo aqui, sem dúvidas, é um versículo que eu precisei de fato viver ele, né? A tatuagem não é algo que define, não é porque eu tenho tatuado que eu vivo, né? Posso falar, não? Mas sem dúvidas foi o versículo que marcou a minha caminhada, marcou a minha conversão, marcou o meu relacionamento com Deus. Você falou que foi Decão que te ganhou, né, para Cristo. Quem era o Caio antes? Então, o Caio antes ele era o MCCB, né, do grupo Os Envolventes, né, Grupos Envolventes. Isso, mais ou menos, que ano? Na época de 2005 a 2010 ali, né? Aí quando chegou 2010 ali, eu comecei com a carreira solo, tive a oportunidade de colocar uma música na Furacão 2000, né? Galera aí de Jonathan Costa, um querido também, né? Um irmão aí. E aí começamos a trabalhar, gravamos um DVD, né? Começamos a rodar aí o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, né? Goiânia, né? Fazendo um barulhinho aí, começamos a trabalhar. E aí, um belo dia, né? Eu já estava nos preparativos para a gravação de um clipe, né? Já estava na carreira solo, já estava com a minha equipe toda montada. E aí me indicaram, né, para produzir no Leco JPA, que é um produtor musical do ramo funk, é um cara sensacional também, gente boa demais, homem de Deus. Vulgo Alex. E já quero profetizar que em breve ele vai estar aqui dando testemunho dele. Em nome de Jesus. DJ Leco JPA. Ele é mais conhecido como Leco do que como Alex, né? Ele é sensacional, cara. E aí eu fui lá no estúdio dele, né, para poder estar produzindo essa música, né? E aí quando eu me deparo lá no estúdio, quem tá lá? Decão. Decão tá lá conversando, batendo um papo, tinha acabado de almoçar lá com o Leco, pessoal. E eu já conheci o Decão da época do Mundão, da época do, né, quando ele tava no Mundão, o Decão já convertido, Decão já um presbítero, já um... Já não era mais MC Decão, era Decão renovado. Já estava renovado, lavado e remido. E aí no meio lá da gravação e tudo mais, a gente ajustando ali os detalhes da música, e aí o Decão começou, né, aqui no meu ouvido, começou a pregar para mim no meu ouvido, eu falei, pô, cara. E eu não queria cortar ele naquele momento, né, pô, cara, eu sempre falo para ele, irmão, eu não sou um amigo que virou fã, eu sou um fã, admirador do seu trabalho que virou seu amigo. E eu não queria cortar ele, deixando ele falar, né? Mas foi ficando interessante. Aí o Leco, pô, tá querendo derrubar minha gravação aqui. Calma aí, prega depois. Mas converteu o cara antes de ele gravar. Prega depois pra ele e tal. E naquele momento eu estava muito focado, de fato, no clipe, na música. E aí, né, a palavra de Deus nunca volta vazia, né? O Decão, ele colocou ali aquela semente, né, no meu coração.
E aquela semente foi germinando, foi frutificando, né? Hoje, logo depois, eu tive um encontro verdadeiro com Deus, né? Na qual eu renunciei tudo, renunciei contrato, renunciei coisas que eu fazia que não competem com a vontade de Deus e comecei a caminhar com Cristo, né? Comecei a entregar minha vida para Ele em 2013, né? Me batizei, então comecei a me aprofundar pelo ministério e logo eu já estava, né, apaixonado pela visão, mergulhado, né, estudando para me tornar um líder, apaixonado por vidas, sempre fui apaixonado por vidas, apaixonado por falar do amor dele, né, para falar o que ele fez para mim na vida de outras pessoas, né. E aí estudei, me capacitei, né, o Decão sempre ali perto também, mesmo morando longe, né, eu posso dizer que brinco, não, você é meu pastor, você é meu líder, pô. O Decão sempre perto ali, me ajudando, participou de muita coisa da minha vida. E ali fomos crescendo, né? Então eu tive a oportunidade, logo depois de ser enviado, né, para Sulacap, para realizar um trabalho com jovens, né? Depois fomos para Na Saara Nossa Terra. na Saara é Nossa isso? Terra, isso. E o Decão era da Advec, né? O Decão estava na Advec nessa E- época. O que deu que você não foi caminhar com o Elato, foi pra Saara? Como é que tu pulou na Saara? Então, a semente musical, né, quando um músico lança uma semente, né, as pessoas falam, porque músico, o ministério de louvor é benção, é muito difícil de lidar. Eu já vejo por um outro lado. A semente de um líder, a maioria das vezes, quando um líder planta uma semente, aquela semente caminha junto com ele ali. Sim. Mas um levita, uma pessoa, um adorador de Deus, ele joga a semente e ela pode frutificar em outro local, né? Então, o Deco, ele nunca teve vaidade de eu estar com ele ali na Advec, né? Ele sempre colocou a postura dele ali ímpar de que eu estivesse com Cristo. Não, mas calma aí. O Decão te converteu ali no estúdio, ele plantou aquela sementinha ali. Uhum. Daquele estúdio até você ir pro culto, quem te levou pro culto? Então, quem me levou pro culto foi um amigo meu lá na ilha, né? Eu mesmo, na verdade, já Tu quando já começou a quando te Jesus, direcionar. ali Deus já estava querendo me pegar ali, né? Então, quando eu comecei a sentir esse vazio no meu coração, né? Minha mãe sempre foi cristã, minha mãe sempre buscou a Deus. Então você vem de um lar que é berço cristão, então. Então, Berço evangélico. na verdade, não. Minha mãe se converteu, né? Eu estava no mundo, minha mãe se converteu, né? E eu tenho diversas experiências de quando eu estava no mundão aí fazendo show, cantando aí pela noite, né? De experiências com a minha mãe me ligando, me mandando mensagem. Naquela época não tinha SMS, né? Era Rádio Nextel, né? Minha mãe me mandando, me ligando, né? E ela sempre declarou, né? Até nas mensagens, né? Ela falava que toda vez que ela ia no culto, ela via uma cadeira vazia e ela orava por aquela cadeira. Oração de mãe tem poder. E ela né? dizia, Senhor, essa cadeira vai ser do meu filho vai sentar nela. Amém. Então, isso já foi tocando no meu coração. Deus já começou a trazer isso à minha memória novamente. Né? E aí eu comecei a buscar algumas igrejas na ilha. E esse meu amigo, o Jorge, né, o apelido dele é Chuchu, ele me convidou para ir na Saara, né? Na Saara da Ilha do Governador. Né? Então foi quando eu cheguei na Saara, né? Eu falei pro Decão, o Decão ficou muito feliz, né? E aí eu começo ali a minha caminhada, né? Começo ali a minha trajetória, começo ali minha vida com Deus, né? E aí viemos enviados aqui para Jacarepaguá, né? Começar o trabalho com jovens, depois fomos para Sulacap, né? E recentemente fomos para o Meier para fazer a implantação do Ministério Jovem lá, né? Foi um momento bênção também, né? Hoje eu retorno para a Ilha do Governador, né? Retorno para a Ilha do Governador. Estou congregando lá também, não mais na Saara Nossa Terra, estou no Ministério Casa do Rei, né? Pastor Júlio, pastora Madelon, pastores abençoados que têm cuidado de mim, têm acreditado ali, né, no meu potencial, têm me impulsionado a ser uma pessoa melhor e tem sido bênção, né? Tenho ajudado ali. Aproveitar também, tá, Júnior? Isso aqui é uma lembrança aqui lá da nossa igreja para você, pastor Júlio, pastora Madelon. Isso aqui é um livro de autoria da pastora Madelon, tá, para você. Acredito que vai abençoar Deus a sua me deu vida. uma alma sã. Glória a Deus. Obrigado, mano. Pastora Madelon Falé. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Bênção demais. Vou ler. Eu sempre falo que eu leio menos do que eu preciso e mais do que eu posso. É mesmo. Nessa época que você estava, vamos dizer assim, de 2012, quando você se converte, a gente está falando de 9 anos.
Exato. Né? Não, 11 anos. Exato. 23. É, 11 anos. Depois você deixa de ser MC, tu começa a fazer o quê? Então, quando eu começo ali a ter um relacionamento com Deus, eu começo ali a entrar para a área militar, né? A área militarismo ali, eu fui cabo especialista em administração, trabalhei com recrutamento e seleção na Força Aérea Brasileira, né? Então, todos os soldados, né, da área do Galeão que entravam para a aeronáutica, eles passavam por mim, né? Então, eu tive o privilégio de formar mais de 2.000 soldados, né? Nossa. Eram 2 turmas por ano, cada turma tinha 400 soldados, né? Fiquei bastante tempo lá, teve uma turma que tiveram 600. Hoje foi a maior turma da história das Forças Armadas, né? Que tivemos o privilégio de formar. E essa experiência de lidar com jovens, né? O jovem que chega ali de 18 anos, ali nós recebemos jovens de todos os tipos, todos os níveis sociais, todos os níveis culturais, né? Pessoas desacreditadas. Isso começou a evoluir o meu senso de liderança, o meu senso de pastoreio, né? Então, quando eu Fazia culto no quartel? Exatamente. Temos um culto que funciona até hoje. Funciona Benção. até hoje. Eu me desliguei hoje da Força Aérea, mas volta e meia eu tô indo lá pregar, tô indo lá levar uma mensagem. Glória a Deus. Depois a galera pode conferir lá no meu Instagram depois. Maneiro, maneiro. E aí começamos, né, com esse projeto, né? Apoio social, apoio terapêutico, psicológico para os jovens, né? A gente levava psicólogos, né? Começamos Para os jovens do quartel. Para os jovens do quartel, né? Os recrutas, vamos dizer exatamente, assim. Né? E também para os da igreja também, que acabavam estando mais perto da gente. E acabava Mas calma aí. A gente levava. A gente quem? Então, a nossa equipe ali, né? A equipe de instrução, a gente tinha ali uma galera que... do quartel. Exatamente. Você tinha uma equipe no quartel especializada nisso já. Exatamente, né? Todo mundo voluntário, né? O nosso papel ali era formar os militares. Pegar o paisano, o jovem paisano, e transformar ele em um militar. Ao longo da caminhada na caserna, Deus vai enviando, né? Na caserna? Caserna. O que é caserna? Caserna é o quartel. É uma gíria militar que a gente usa muito. Eu não servi, irmão. Eu sou do excesso de contingente, então não entendo nada disso. Vai acostumando, eu falo muitas gírias de quartel. E aí Deus vai enviando ali, né, as pessoas para poder fazer acontecer. E aí, dessa forma voluntária, a gente começou a conduzir, né, começamos a amadurecer. E aí eu me desligo, né, da FAB. Quando? Me desligo em 2019, né? E aí nós começamos com um projeto, né? Um projeto para fazer a mesma coisa que nós fazíamos. Então, nesse período, você entrou no quartel quando? Entrei em 2011. 2011. Então, você entra em 2011 e se converte em 2012? 2012. Mais ou menos. Até 19, tu tá fazendo esse trabalho social no quartel. Exatamente. Caraca. E como é que isso startou em você, mano? Foi esse instinto de líder que você tem? Então... Você percebeu que tinha uma necessidade? Exatamente. Inicialmente, começou com uma célula, né? Uma célula dentro do alojamento, né? No alojamento dos cabos. A gente batia um papo lá e tudo mais. E aí, isso em outro quartel. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar de uma maneira assim, ímpar. Ah, mas só para entender, você entra no quartel, no mundo, e se converte durante esse período do quartel. Durante nesse período, beleza, né? E quando eu me converto, eu já estava em outro quartel, eu estava num quartel mais administrativo. Trabalhava com o coronel, ficava lá na secretaria dele, não tirava serviço. Já estava acochambrado já? Eu estava acochambrado, aí, como é que conhece? Já dava para pagar umas flexões aí. Já estava ali mais tranquilo. E aí Deus começa a me incomodar. Né? Eu começo a ver que eu estou numa zona de conforto. E aí o que eu faço? Né? Por que eu fui parar nesse quartel? Porque eu tive, graças a Deus, eu consegui uma média alta na minha classificação, né, como cabo especialista, e eu pude escolher, né? Então o pessoal falou que era o melhor quartel, eu fui para esse quartel bom. E aí eu começo a ter um interesse, falei, cara, Deus não está me usando aqui. Nisso já amadurecendo na igreja, né, sendo tratado, sendo podado ali pela liderança, aprendendo mais, né? Já tinha me formado líder, já era líder de célula, né, líder de equipe, já tinha ali um grupo de discipulado ali embaixo de mim, né? Então, a maturidade foi crescendo ali. Deus foi preparando o caminho. Então, o que eu faço? Todo mundo me chama de maluco até hoje. Eu fui lá no batalhão, que era o pessoal chamava de Inferno Verde, né? Batalhão de infantaria.
E aí eu chamei um camarada lá, eu falei, irmão, eu quero vir para cá, pro batalhão. Você quer ir lá pro parque? Parque de material aeronáutico, que eu fazia parte. Era um parque mesmo, churrasco, toda sexta-feira. Às vezes todo mundo queria e você queria sair de lá. Exatamente. Eu já não estava mais aguentando, né? Se isso não é Deus, eu não sei o que é. Irmão. E aí ele falou, tá doido, cara? Não, mas e aí? O que eu vou ter que perder para você? Eu falei, não precisa perder nada para mim. Eu quero vir para cá. Não, mas por quê? Eu falei, irmão, se eu te falar, você não vai acreditar. Não pode falar. Eu falei, Deus mandou eu vir para cá. Deus falou que eu tenho que estar aqui. E aí fizemos todos Para converter o inferno. E aí fizemos todos o trâmite administrativo, né, para poder fazer essa transição, né? Foi uma troca casada, não foi muito difícil, né? Trocou um cabo por outro cabo, né? Trocou. E aí eu me apresento lá pro comandante, né? E aí ele faz uma entrevista comigo, né? Pergunta quem sou eu, qual é a minha história, e aí eu conto a minha história para ele, né? Sendo que ele já tinha levantado a minha ficha toda, né? E aí ele vira para mim e fala, você é cristão, não é? Aí eu falo, sim, coronel, sou cristão, compartilho da fé de Cristo. Ele falou, bacana, beleza então, você vai trabalhar lá no recrutamento, você vai trabalhar formando lá os jovens lá, tá bom? Pode ir pra lá. Beleza, fiquei feliz, me apresentei lá, já recebi lá o meu pelotão para começar as instruções, comecei a trabalhar, passa uma semana, esse mesmo coronel me chama, né? Ele fala, Paoli, tô feliz aí, o pessoal tem te elogiado, né? Você tem chego cedo aí para cuidar dos meninos, tô vendo que você tem aconselhado eles com coisas boas aí. Eu queria te fazer um convite. Aqui no quartel nós temos a União Evangélica aqui. Só que a União Evangélica, ela tá sem alguém para dirigir. Você gostaria de realizar os cultos aqui na hora do almoço com o pessoal do recrutamento? Os arranjos de Deus, né, mano? Meu irmão, naquele momento ali, eu só sabia chorar, né? Só sabia chorar, sustentei ali na frente da autoridade, mas aí começamos ali o trabalho, né? Amém. Então ali tiveram pessoas ali que aceitaram Jesus, pessoas que conheceram a Cristo, pessoas que vieram caminhar comigo, né? Pessoas que estão lá até hoje, até porque não se tratava apenas de religião, Sim. se tratava do apoio ao ser humano, Sim. né? E Deus me deu essa missão, né, de cuidar de vidas. Ela sempre foi muito latente para mim. Então ali começamos esse trabalho, né? Então crescemos muito, né? Crescemos muito. Quando eu me desligo da força, esse trabalho fica um pouco congelado. 2019. Quando eu me desligo da força para poder focar na minha empresa, esse trabalho fica um pouco adormecido e aí tem uma troca de comando, né? E aí passaram 2 novos comandantes. Quando chegou esse terceiro comandante, ele me chama para poder bater um papo comigo e perguntou se eu gostaria de participar novamente desse trabalho, né? Como eu não estava mais na ativa, eu não poderia estar lá à frente coordenando, né? Teria que ser um militar da ativa. Então tem até hoje lá um suboficial Celso, que é um homem de Deus assim fantástico, um homem assim segundo o coração de Deus. Ele conseguiu dar outro nível ao trabalho que nós fazíamos, né? A gente fazia no auditório, mas a gente era muito limitado em questão de estrutura. O Celso, ele tem toda a estrutura, a bateria, ele vem de Santa Cruz, às vezes para o Galeão, às vezes para o Campo dos Afonso, às vezes aqui para a Praça 15, com todo o material dele, bateria, caixa de som, bota no carrinho atrás do carro dele, cobre e vem que vem para poder falar do amor de Deus. Maneiro. Então, tô lá auxiliando ele até hoje, a gente vai nas unidades. Até hoje aí. ainda acontece esse Até encontro. hoje. O quê? É mensal, semanal, quinzenal? Ele é semanal. Uma semana a gente está no Campo dos Afonsos, na outra semana a gente vai para a base aérea do Galeão, na outra semana a gente vai pro... E é um culto mesmo. É um culto mesmo. Louvor, palavra, adoração. A gente só não tem momento de dízimo e oferta, sim, que nós entendemos sim. que não é o caso ali. Não é o ambiente ali, né? Até para a gente poder estar se protegendo mesmo, né? De qualquer de leis, retaliação assim, a legislação militar, né? Então, o trabalho continua até hoje. Mas quem quer ofertar, arruma um jeito. Exatamente. Quem quer ofertar, quem quer dizimar, irmão, arruma um jeito, procura uma igreja e entrega a sua oferta, o seu dízimo. Isso não é problema. Você falou aí que
em 2019 você quis sair para você poder dar ênfase à sua empresa. Fala sobre a sua empresa, cara. Quando que começou? Sobre o que é essa empresa? Então, na verdade, eu não quis de fato sair. Deus começou a mover, né? Aconteceu uma situação, né, que eu teria que ser desligado, eu e a minha turma, né? Nós poderíamos correr atrás para a gente poder permanecer. E eu entendi que eram os planos de Deus para eu poder dar atenção para outra área, né? E aí nós começamos, né, com a ProStaff, que é a nossa empresa de RH, né? Já orando a Deus, pedindo uma oportunidade. Sempre pedi a Ele, Senhor, me faça ser instrumento na vida das pessoas, né? Então começamos com a ProStaff, hoje nós trabalhamos com duas empresas, que é a ProStaff, Recursos Humanos, e a Operações 01. Essas duas empresas, Júnior, nós trabalhamos diretamente na recolocação de militares, né, de ex-militares que estão dando baixa do serviço ativo. Reencaminhando eles para o mercado. Exatamente. É porque eles saem, mano, assim, sem ter o que fazer, né? Sem ter Por o que exemplo, fazer. um jovem que nunca trabalhou, entra no quartel com 18 anos, e vamos dizer que ele ficou ali, no mínimo um ano, né? Vamos dizer, ficou ali um ano, saiu. Se ele continua, enganjou, ficou lá 3, 4, 5. Hoje o tempo máximo, se você. Soldado é 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, ficou lá 4 anos, o cara saiu lá com 23 anos, 22 anos. Não sabe o que fazer, irmão. Exatamente. Entendeu? Ele tem que ter esse impulsionamento para ele poder ser recolocado no mercado de trabalho, de fato. Exatamente. Na verdade, ele cumpre os 4 anos, às vezes, alguns ficam menos, né? E aí ele entra e sai, é devolvido à sociedade, às vezes com uma mão na frente, outra atrás, Sim. né? O militar recebe a pecuniária, né? Que é como se fosse a rescisão dele, né? Seria o fundo de garantia? Exatamente, só que demora para cair. Entendi. Na conta, né? Tem todo um trâmite administrativo. Não é aqueles né? 10 dias no máximo que é da CLT. Não é. E o que acontece? Nós começamos a entender isso. Começamos a levar isso para as empresas, para as nossas empresas parceiras. Deus colocou um cara muito abençoado na minha vida, que é o Vinícius Arariba, que é meu parceiro também nesse projeto de recolocação. Ele também trabalha ativamente com isso, é o irmão do podcast Eterno Herói, tá? E aí a gente vem trabalhando com isso. Por quê? O militar, ele sofre meio que uma lavagem cerebral quando ele entra nas Forças Armadas. O militar, né, na grande maioria, ele é disciplinado, ele tem disciplina consciente, ele é comprometido, ele é responsável, ele é cumpridor de missão, ele bate meta, ele dá feedback, ele sabe respeitar e é formado na hierarquia e na disciplina. Né? Eu posso pegar o exemplo agora dos paraquedistas que se lançam, né, numa altura quilométrica do avião. O que um cara que tem todos esses requisitos, que cumpre missão, que muitas vezes está tirando serviço de guarda, lidando com situações adversas, trabalhando. A gente está aqui no conforto, né? Tendo o nosso melhor, estamos aqui num ambiente tranquilo, tomando uma água, batendo um papo bacana. Nesse momento tem militar lá na chuva sangrando. Né? Sangrando é uma gíria que a gente usa, né? Né? Sangrando, trabalhando na chuva, tirando serviço, né? O que um cara desse não é capaz de fazer com um conhecimento técnico dentro de uma empresa, meu amigo? Cara, e hoje em dia, só o fato dele saber a subordinação, obedecer, já é um diferencial, cara. Porque hoje em dia, a juventude tá muito rebelde, tá muito dona de si, sabe tudo, não obedece mais regra alguma. Então, esse é o diferencial, né? Exatamente. Ele saber usar as situações adversas e difíceis e tirar suco disso, né? Sim. Sim, um exemplo. Basicamente, a minha tratativa, o pessoal brinca comigo, né? Lá no escritório, a minha equipe hoje de trabalho, né? Brinca, não, Caio, porque você é um paizão, né? O pessoal brinca, me chama de paizão, você tem coração de mãe, isso aqui e tal. Cara, a gente entende. E a Força Aérea, as Forças Armadas me deram esse entendimento. Né? Por exemplo, eu já lidei com um jovem que pedia para dormir no quartel porque não tinha condição de se alimentar dentro de casa. Uau. Então o cara deixava de ir para o conforto da sua casa para poder ficar dentro do quartel, para poder se alimentar, para poder fazer uma refeição. Então nós aprendemos a lidar com isso. Né? A Operações 01, que atua mais nessa área dos ex-militares, a ProStaff já trata mais com a galera da recolocação profissional do âmbito civil. Né? Então a gente vem embarcando
nessa jornada, né, eu sempre pedi a Deus, me dê um trabalho, me dê uma missão que eu possa abençoar outras pessoas, né? Então, hoje a gente realiza esse trabalho, né? Também vamos em algumas instituições, igrejas, para poder ajudar o pessoal a fazer um ajuste de currículo, recolocação profissional, bater um papo com a pessoa, né? Hoje Deus tem nos usado nessa área e tem sido bênção. Calma aí, então. Então vamos fazer um negócio aqui que não foi combinado. Vamos lá. Suponha que tem alguém ali assistindo, que seja um jovem, nunca trabalhou, quer trabalhar, mas não tem oportunidade. O que ele pode fazer agora que a tua empresa consegue dar um direcionamento a ele? Ele consegue enviar o currículo dele para algum e-mail, para algum lugar? Consegue. Para onde? Ele vai entrar lá no Instagram, ele pode ir no meu Instagram, Caio Paoli, _ ou Operações 01. Lá tem um e-mail. Lá tem um e-mail, ele pode enviar o currículo dele, ele vai ser chamado, a gente vai bater um papo com ele, vamos entender as habilidades dele. A ideia... Isso tudo online, por e-mail. Ele manda o currículo dele por e-mail, vocês vão responder e ali vai ter um feedback. Exatamente. Ele vai lá no escritório, a gente vai bater um papo com ele. Né? Ele vai ser chamado para ir no escritório para fazer uma pré-entrevista, vamos dizer assim. Uma entrevista, nós vamos entender onde nós podemos empregá-lo, né? Se for um chefe de família que esteja desempregado agora, pode enviar o currículo. A mesma coisa? Pode enviar o currículo para a gente que a gente consegue realocar. Óbvio, né, Júnior? A gente está falando de Brasil, Rio de Janeiro, onde o desemprego é uma demanda muito alta, né? Sim. Mas nós temos umas empresas parceiras, né? Eu não vou ser hipócrita em dizer para você, Júnior, que todo mundo vai ter emprego, né? Não é assim. E que eu não ganho com isso. Claro, não, pelo amor de Deus. O nosso ganha-pão, eu tenho 2... É seu trabalho também. Exatamente, eu tenho 2 IPVA lá para poder estar honrando, né? Glória a Deus, irmão. Que é o Davi Luca e o Pedro Henrique, meus filhos amados, né? E o Davi Luca é nome de filho de gente próspera. Pois é o nome Neymar. É o nome do filho do Neymar. Ia ser Neymar, mas a mãe não deixou. Eu sou fã do Neymar. Rapaz, Davi Luca aí. Davi Luca. É outro que nunca vai saber o que é um boleto. Em nome de Jesus. Exatamente. Então, se você é um jovem, nunca trabalhou, é um adolescente, é alguém que está desempregado, é alguém que saiu das Forças Armadas agora, não sabe o que fazer, vai lá, @Operação 01. Operações 01. Operacões, vamos dizer assim. Operacões 01. É o número 0 e o número 1 mesmo? Não, 0 por extenso. Operacões, 0 por extenso e o número 1. Exatamente. É isso. Exatamente. E lá você vai ter um e-mail, onde você vai lá nesse e-mail, vai enviar o teu currículo, alguém da empresa do Caio vai entrar em contato contigo e vai fazer uma pré-entrevista com você para saber aonde que você pode ser empregado, útil, enfim. Tem diversos tipos de mão de obra que o Caio tem, né? Que a gente vai falar sobre isso agora, que de repente você possa se encaixar. Então, não perca tempo. Se você conhece alguém que está desempregado, alguém que também passa por essa situação, encaminhe esse link, que ela vai assistir esse podcast, mas olha só, manda ela curtir, manda ela comentar, manda ela se inscrever aí para poder abençoar a gente. Tá bom? 01, eu estava olhando ali no seu Instagram que vocês estão na Arena MRV, né? Arena lá do Galo, positivo. A nova Arena do Galo. Estão no Mineirão. Aí vocês lá estão... Esse serviço de steward, esse pessoal, ou só de manobrista, só isso? Exatamente, né? Hoje nós estamos responsáveis pelo estacionamento, né? A área de parking, né? Das arenas lá de BH, né? Inclusive eu estive lá, né? Apoiando a equipe. Eu vi uma foto sua lá. Aquele dia lá foi tenso. A gente trabalhou lá no sol, lá foi a primeira operação nossa lá, né? Então damos o treinamento lá, a gente cai para dentro. A gente é formado no fogo, não tem essa de ser dono ou não, a gente cai para dentro, né? E aí a gente trabalha com serviço de parque, né? Que é o serviço de manobrista, toda essa parte controlador de acesso, né? Entendi. E aquela parte de informação, né? Que baliza ali o trânsito, né? Que é o controlador de tráfego. Sim, as ruas estão fechadas e vocês estão direcionando, Exatamente. Aqui não pode, mas aquela rua lá, por ali e tal, portão, não sei o quê. Exatamente. Essa parte. Exatamente. Eu vi também a foto sua na Record. Isso, Record. Vocês também estão com operação também na Record. Exatamente. Fazendo o que lá? Hoje a gente está trabalhando a gente está com uma parceria lá com a Novela Reis, né? A gente trabalha fornecendo a mão de obra para
o serviço de croma, né? Serviço de montagem de maquinário, cenário, né? Então a gente está com uma equipe lá também, ajudando, apoiando. Recente, entramos tem pouco tempo, né? A galera lá nos deu essa oportunidade. E aí a gente está tocando lá o barco, né? Tem sido bênção também. E Marina da Glória, eu vi também, vocês fazem os eventos Sim. na Marina, né? Na parte de estacionamento também. Na parte de valet, manobra, controlador de acesso, toda essa parte ali somos nós que cuidamos. Pô, então, assim, tem uma demanda grande Tem uma demanda muito grande. trabalho. Tem uma demanda muito grande e, assim, nós entendemos, Júnior, nós entendemos, é até importante eu destacar isso, nós entendemos que existe um propósito, né? Existe um propósito debaixo disso tudo, né? Então, nós temos crescido de maneira saudável, né? E a minha oração aí sempre foi poder abençoar pessoas. Amém. Porque quando eu abençoo alguém, quando eu faço bem na vida de alguém, aquilo volta para mim. Amém. Aquilo ali, Deus reproduz aquilo na minha vida. E modéstia à parte, eu estou precisando de bênçãos, né? Eu quero que a minha família seja abençoada, meus amigos Amém. sejam abençoados, aqueles que estão próximos de mim. Amém. Então, tudo começa com uma questão de inteligência. Você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro você se convence, depois você se converte. E aí Jesus começa a te dar a estratégia perfeita. E ele tem nos dado essa estratégia para poder ajudar jovens, pais de família, né, que estão à frente aí da sua família, passando por um momento difícil. Deus tem nos levantado para poder amparar essa geração, né? Algo que eu sempre falo para os meus, para a galera que eu cuidei, a família é o nosso primeiro ministério. Não adianta ganhar o mundo inteiro e assim a gente perder a nossa salvação. Também não adianta viver para todo mundo e a gente deixar a nossa família de lado. Então, algo que eu tenho priorizado hoje, né? Valorizar minha família, valorizar meus filhos, valorizar os nossos, né? As pessoas que estão perto de nós. Amém. Cara, quando eu comecei eu tinha já esse podcast, né? Eu fazia de casa. Eu comecei, na verdade, na pandemia, pelo Instagram. E aí depois comecei a fazer em casa, online. Eu da minha casa, a pessoa na casa dela e tal. E aí até que o pastor montou aqui esse estúdio, né? Abriu essa porta aqui para mim, me chamou. Benção. Para vir aqui, poder começar a gravar aqui. E, cara, quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma palavra. Abençoarei aqueles que se abençoarem. Tá em Gênesis 12. Amém. E você que está assistindo aí, se Deus tocou em você fala assim, pô, como é que eu posso abençoar o Cortez? Me chama lá, @EuJúniorCortez ou no @o Papo de Ovelha. Se você quiser ajudar a gente aqui, patrocinar, abençoar, nós estamos com uma demanda grande que poder crescer nosso estúdio, uma demanda de recurso, porque nós temos pessoas aqui trabalhando que vêm para cá por amor, por acreditar nesse projeto. Mas nisso tem uma demanda que a gente tem aqui, tem gastos, né? Um translado é gasto, a gente está aqui é um gasto, enfim, a gente ter cooperadores, a Bíblia fala lá em 2 Timóteo, né? Não tampe a boca do boi enquanto ele trabalha, né? Todo mundo que trabalha tem que ter uma fonte de renda. Então, nós temos pessoas aqui que estão vindo aqui por amor. A obra é a mim. A gente tem que isso aqui é obra. A gente está aqui por um propósito que é Cristo. A gente não traz assuntos aqui que não apontem para Cristo. Então, me chama, tem diversas formas que você pode nos abençoar. Não é muita coisa, é coisa que vai ser uma semente para a sua vida, sabe? Você vai semear e Deus vai te dar a colheita, em nome de Jesus, tá bom? E, cara, beleza, hoje nós estamos aqui no início do ano. Qual é o teu projeto para esse ano? Aonde você quer chegar, aonde você quer expandir, a quem você quer alcançar? Então, Júnior, 2023, Deus me deu essa oportunidade de poder estar alavancando aí a ProStaff, a 01, né? E ele foi muito bom comigo, né? Então, 2023, eu quero continuar, óbvio, focando no trabalho, tocando esse projeto, né, que tem sido bênção, não só para mim, mas para outras pessoas também. Só que eu quero reproduzir um pouco mais, né? Graças a Deus, eu tenho hoje uma casa espiritual, né, uma liderança que tem me ajudado bastante, né? E o meu projeto para 2024 é
investir um pouco mais no meu ministério, né? Eu quero... 2023 eu dei uma, né? Uma segurada. Eu dei uma segurada nessa área, né? Direcionei para um pouco o outro que eu julguei necessário ali. Deus também veio mostrando alguns sinais. Hoje, 2024, eu já quero equilibrar novamente. Trazer, né, o Ministério Trabalho com Jovens, que nós realizamos também, né? Então, hoje ao longo aí já são bastante jovens aí que nós já ganhamos para Jesus. Então, é o nosso principal objetivo, né? Trabalhar com os jovens, avançar com eles, trazer conforto para a família deles, trazer amor, trazer carinho, né? Deus tem incomodado o nosso coração para isso. A sua igreja lá, a Casa do Rei, Casa do Ministério Rei. Casa do Rei. Casa do Rei. Ela tinha já esse trabalho com jovens ou você que levou isso lá? Não, então, já existe, né, o trabalho com jovens. É uma igreja muito nova ainda, tem 1 ano e 7 meses. É por isso que eu perguntei, porque eu sei que era nova. Ela já tinha esse trabalho então, com jovens? Então, começou, né, tem começado lá, os pastores têm dado uma atenção lá, né, mas hoje Deus tem nos preparado, né, para viver um novo tempo, né, então, dentro do que Ele permitir, né, dentro do que Ele nos levantar, a gente está aqui preparado para poder cumprir a vontade dEle. Quem quiser conhecer a igreja, o culto é quando? Bom, vai domingo lá conhecer a gente lá. Que horas é? 20 horas. Aonde é a igreja? 20 horas. Estrada Governador, número agora eu vou ficar te devendo. Estrada Governador? Governador Chagas Freitas, Ilha do Beleza. Governador, mas você pode seguir lá no Instagram, Ministério Casa do Rei. @ Ministério Casa do Rei? Ministério Casa do Rei, @ Ministério Casa do Rei. Amém. Então você tem a convicção de fato que o seu chamado é jovem mesmo, de fato. Sim. Tirar esse jovem da rua, Exatamente. fazer ele para a igreja, ali consolidar, né? Apacentar, consolidar. Formar De novos fato, líderes. Né? Fazer discípulos mesmo, né? Exato, fazer discípulos. Fazer aquilo que o Decon já fez com Exatamente. você. E assim, o Júnior, algo que eu falo muito para as pessoas, né? Nós que somos portadores, né, da graça de Deus, do Evangelho, que é a salvação, né? As pessoas que cruzam conosco no dia a dia, elas são privilegiadas. Cruzou com o Júnior, vai ouvir da palavra de Deus, vai ser abençoado. Cruzou com o Caio, vai ouvir da palavra de Deus, vai ser abençoado. Deus nos chamou para isso, para pregar o amor. E quando eu falo amor, eu não estou falando de religião. Eu posso pregar um amor para uma pessoa, às vezes, que compactua com outra religião. Tá tudo bem, sabe? Vai ser no tempo dela. Né? A palavra diz que todos joelho se dobrará. Mas vai ser no tempo dele, não vai ser no meu, e nós temos essa sensibilidade, né? Isso eu acho, mano, que isso é um discernimento que nós temos com o tempo. A gente começa a entender que as coisas não são no nosso tempo nem com a nossa força. Exatamente. Porque a gente, quando é novo no Evangelho, a gente quer empurrar Jesus goela abaixo de todo mundo. Por quê? A gente gosta, mano. Você come camarão? Não, sou alérgico. Sou alérgico. Você é alérgico. Eu também não como camarão. Matheus, tu come camarão? Matheus adora camarão. Se ele for pagar um almoço para mim, ele vai me levar onde? Para comer camarão, porque ele gosta de camarão. Mas eu não gosto de camarão. Aí eu vou querer pôr camarão. Se ele me levar, então abaixo. eu tô ferrado. Pois é. Ele vai me enfiar o camarão goela abaixo. A gente é assim. Quando a gente não tem discernimento, quando a gente não tem maturidade, a gente não conhece de fato a palavra. Porque a gente, foi o que você falou aí atrás, a gente joga semente, né? E como Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas cadê a semente? Foi o Senhor. Um dá a palavra, daqui a pouco o outro vem, fala outra coisinha, e aí ele vai lembrar de você quando falou aquilo. Aí daquele dia para frente, toda vez que ela ouviu falar de Jesus, ela vai lembrar daquela primeira palavra que ela ouviu lá atrás, porque a semente já está lá dentro e tá germinando. Mas a gente, às vezes, somos nós que tiramos as pessoas da igreja, mano. Às vezes a gente atrapalha a obra do Senhor, porque a obra é dele. Exatamente. Quem faz a obra é ele. Às vezes nós atrapalhamos ele por isso, porque nós por muitas vezes somos chatos. Exatamente. Porque a gente quer que todo mundo se converta no nosso tempo. Às vezes a gente quer até que a pessoa tenha a mesma experiência que nós tivemos, mano. A experiência que Paulo teve foi de Paulo, mano. Sabe? Foi Paulo. Aquela experiência ali. Ninguém precisou passar por aquilo que Paulo passou. Quem aí não assistiu ainda, The Chosen, cara, é uma série ótima que fala muito sobre isso. Na temporada 1, quando Jesus começa a escolher quem vai caminhar com ele. Mano, foi cada um de um jeito.
um era pescador, um fazia redes, mano, um era coletor de postos. Cada um tinha uma profissão, uma personalidade, caráter, sabe? Então, cara, Judas, mano. Por que Deus colocou Judas para caminhar junto com João, mano? Não tinha nada a ver. E às vezes a gente quer atrapalhar isso, porque a gente quer atrapalhar as pessoas, a gente quer andar só com João. A palavra toda é essa. Né? Ou quer que todo mundo tenha a experiência de Pedro. Não é, mano. Não é. Não é às vezes vai ter um Judas nesse meio aí, mano. Vai ter que ter, para poder o propósito se cumprir, tem que ter um Judas de fato. Então, acho que isso aí que você disse aí é muito importante, cara. Se você conhece alguém que você está evangelizando e tal, joga semente e deixa, sabe, vai regando às vezes você manda um versículo, manda um louvor, manda uma palavra, mas não seja você aquele chato de ficar toda hora, vamos na igreja. É. Não é assim, né? Vai fazer a pessoa adquirir um trauma da igreja, cara. É isso, mano. Vai fazer. E o que mais tem hoje é pessoa chateada com Deus por causa do homem, pessoas. Mano. É o que mais exatamente, tem. assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante. O homem, né? O evangelho, irmão, o evangelho, ele é perfeito. Sim. A visão que Deus colocou, Deus já permitiu fazer, né? Deus criou cada instituição de uma maneira, com as suas particularidades, para que todos nós pudéssemos se adaptar a uma visão ali dentro dos princípios dele, que nos deixassem bem, que nos deixassem em paz, com comunhão a ele, né? Uhum. E o maior problema hoje da igreja é o crente. Sim. É o crente. Porque nós somos ansiosos, né? Nós não sabemos perder. Uma pessoa saiu da minha igreja, foi para outra igreja, aí exclui para de seguir do Instagram. É aquela posse, né, mano? Irmão, e agora parar de seguir do Instagram é pior do que dar um tapa na cara. Você parou de me seguir do Instagram, já era. Aconteceu hoje comigo. Eu vi uma pessoa que caminhava comigo, parou de me seguir. Eu sei que você vai assistir, eu te amo ainda, cara. Mas não te tirou dos seguidores dele. Não, sei lá também, ó. Eu continuo querendo te seguir, pô. Faz comigo não, pô. Eu te amo a sua família, pô. É vendo? É complicado. Mano, não tem jeito. Então, assim, eu já tive muita crise já por causa disso. Já. Hoje em dia eu tô muito light. Eu chorava também, irmão. Tô muito light. Discípulo jovem saía da igreja, eu ia pra casa, chorava, Senhor, questionava Deus. Ingrato. Por que você tirou? Por que você tirou ele? Você fazia tudo pela pessoa. Ingrato. Pois é, mas aí a gente não faz. A gente até faz pela pessoa por amor, né, cara? Mas o motivo maior é Deus, irmão. Deus, é Cristo. É Ele que nos justifica. As ovelhas não são nossas, mano. Não são. É de Jesus. O pastor é ele. Ele é o pastor. As ovelhas são dele. Se ela vai sair daqui, vai pra ali, ora por ela, cara. Ora por ela, encontra alguém lá que vai cuidar dela. Amém. Sabe? É por isso assim, o crente... Jesus. O crente que fala assim, eu não gosto que ninguém tome conta da minha vida, você está errado. E você deve procurar uma vida para você tomar conta também, porque isso é bem esse evangelho. Crente cuida de crente, mano. Amém. Eu preciso que alguém cuide da minha vida, porque senão eu sou todo errado. Exatamente, pô, né? Da onde eu vim, misericórdia, pô. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, né? João Batista já olha para ele e fala, pô, eu que tenho que ser batizado por você e tu que vens a mim. É necessário, por enquanto, que seja assim. Sim. Ou seja, naquele momento, Jesus que foi o cara. Irmão, para virar corte isso aqui, cara, se Jesus que foi o cara, teve um líder, teve um pastor, teve alguém que intercedesse por ele, cara, teve alguém que facilitou o caminho para ele, você não vai ter porquê, irmão. Uma pessoa que te ama só tem vantagem em ter nisso. Uma pessoa que te ama, que ora por você, que acredita em você. Se importa com você, que se importa com você e vê aquilo que você ainda não vê. Sim. Isso é ter uma liderança, isso é ter uma pessoa que paga o preço pela sua vida. Uma pessoa que se coloca na brecha por você. É só vantagem, irmão. Quando Deus me deu esse nome aqui, Papo de Ovelha, foi justamente por causa disso. Todo pastor também é ovelha. Não tem como, irmão. Não tem como. Nosso pastor daqui, pastor Ricardo Guimarães, um beijo, pastorzão. É ovelha, mano. Ele tem alguém acima dele a quem ele se reporta. Alguém lhe pede conselho, alguém ele abre o coração dele, sabe? Porque, cara, não deve ser fácil. A gente que, às vezes,
numa sala, tá ali com 10, 15 pessoas, tomando conta, a gente já fala assim, caraca, é muita gente. Você imagina alguém que tem uma igreja com 1.000 pessoas. Imagina. É muita gente, irmão. Nosso pastor acaba o culto, ele sai correndo pra porta, pra poder falar com todo mundo que tá saindo. É muito amor pelas ovelhas isso, mano. Ele bota o celular dele na projeção. Todo mundo que tá aqui na igreja tem o celular dele, que pode chamar ele a hora que ele quiser pelo WhatsApp. E ele vai responder, se ligar, ele atende. Deus nunca falha. Ele atende, mano. Então, assim, não é fácil. Se esse cara não tiver alguém orando por ele, ele não aguenta, irmão. Não aguenta. Se ele não tiver alguém que ele possa ligar, conversar, às vezes desabafar, não aguenta, mano. É carne e osso, é homem. Sabe? Tem alma ali dentro ali, tem alma que tem, mano, diversas vontades, sentimentos, emoções que, cara, que às vezes ele não consegue controlar. Os frutos do Espírito ajudam a controlar, ter o domínio próprio e tal. Mas você precisa ter alguém que você consiga desabafar, mano. Exatamente. Sabe? Jesus, quando ele queria estar mais íntimo, ele chamava só Pedro, João e Tiago. Era aqueles que eram mais espirituais que eu via ele. Quando era mais ainda, ele ia para o monte para falar com Deus. Sabe? Então, todos nós precisamos ter alguém para a gente poder se abrir. Então, se você é alguém que pensa assim, muda essa mentalidade. Você precisa ter alguém que tome conta de você e você precisa arrumar alguém para você tomar conta, porque isso é evangelho. Amém. Isso é evangelho. É vida cuidando de vida. Não tem jeito. Não tem jeito. O evangelho é isso. É o pastor cuidando de ovelha. Você é ovelha, mas você um dia vai ser pastor também. E se você é pastor, você também é ovelha. Não tem como fugir disso. Irmão, nosso horário já meio que avançou aqui. Eu queria te agradecer pelo teu tempo aqui. Você veio de longe, pegou chuva para estar aqui. Eu creio, irmão, que assim, eu aqui fui muito abençoado. E foi o que eu te falei. Se tiver uma pessoa que vê esse podcast e for abençoado através da sua empresa, através do seu testemunho, através de algo que a gente falou aqui, já valeu a pena. É isso que a gente busca. Amém. Cada episódio, um galardão. Cada episódio, uma pedrinha. Sabe? Eu vejo que a Operação 01, a ProStaff, é a obra de Deus, cara. Eu creio que é ministério na tua vida. Deus te colocou, te deu essas empresas para você poder administrar, para Ele poder abençoar outras pessoas, sabe? Amém. Eu vejo que esse ministério lá no quartel, lá que você até hoje com o coração, você zela por isso e vai lá, disponibiliza seu tempo, isso é obra. Sabe? Eu vejo que a tua mudança de igreja, para uma igreja que hoje ela é pequena, mas é para poder estabelecer uma base ali, sabe? Exatamente. Um alicerce. Para o jovem que foi para ali, tem um trabalho ali já, sabe, bem estruturado, para poder receber o jovem e consolidar ele, sabe, com segurança, com uma boa palavra, sabe, com seriedade. E todos os lugares que eu passei, né, eu formei discípulos. Amém. Né? É isso. Eu formei pessoas que estão dando continuidade ao trabalho que nós começamos lá, né, seja em Sulacap, no Meyer, né, tem líderes lá que estão dando continuidade, né, e assim como há alguns anos atrás, quando me chamaram de louco, de maluco por sair de uma unidade militar top, show de bola, mamão com açúcar, e ter ido para um batalhão na qual o apelido era Inferno Verde, assim como me chamaram de maluco, também me chamaram de maluco por sair, né, de uma liderança, né, consolidada, né, de um certo status para começar do zero, num local menor, num local ainda, de certa forma, precário, né, de estrutura, mas muito abençoado, com uma liderança muito abençoada, homens e mulheres de Deus. Então, eu estou onde Deus quer que eu esteja, estou muito feliz, sei que 2024 nós vamos escolher coisas grandes. Agradeço demais o convite por estar aqui, tá, Júnior? Projeto abençoado. Queria pedir para você aí, você que se identificou com esse papo que a gente bateu, né, que vai mandar o seu currículo, cara, compartilha esse episódio, segue aqui a página Papo de Ovelha. Você empresário, você que tem condições de colocar, né, abençoar. Amém. Aqui o Papo de Ovelha, ele está precisando de você, mas eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. E palavra de profeta se cumpre. Amém. Então, esteja conosco aqui, Papo de Ovelha. Júnior, obrigado mesmo, tá? Minha continência aqui para você, meu irmão.
Tamo juntão, Deus Obrigado. abençoe. Cara, deixa eu te falar que só mais uma coisa. Lá em Apocalipse 3, na carta à igreja de Laodiceia, tem uma passagem que fala assim, quem deras fosse quente ou frio, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da sua boca. Tem muitas pessoas que entendem, né, esse texto como quente é o crente e frio é o ímpio, vamos dizer assim. Deus prefere o ímpio do que o cara morno. Mas na verdade, até o nosso pastor Luiz, ele estava pregando sobre isso e ele fala algo, cara, que assim, abriu um leque na minha cabeça. Por quê? Nós, crentes, temos papel de liderança, a gente tem que ter essa versão quente e a versão fria. Por quê, mano? A versão quente é você pega o frio e você esquenta o frio. E a versão fria, você pega o cara que está de cabeça quente, você vai ser refrigério para ele. O morno é aquele cara que não consegue ser usado para nada. Ele não é quente nem frio. Ele não consegue esquentar ninguém, nem consegue ser refrigério para ninguém. E enquanto você estava falando, Deus me trouxe essa palavra justamente para isso. Amém. Vai ter oportunidade que Deus vai te levar para poder esquentar aquele ambiente ali. Mas vai ter horas que Deus vai te levar para você ser refrigério para alguém. Então, que você de fato tenha esses dois lados do Caio. Amém. De você ser o óleo na cabeça de alguém, mas também ser o refrigério para outras pessoas. Amém. Amém? Amém, meu irmão. Deus então, abençoe. Que o Senhor possa te levar a lugares que você Amém, nem sequer sonhou e possa te abençoar a ponto de você não ter como reter todas as bênçãos. Amém. Nós aqui estamos no ano das portas abertas, então eu creio que o Senhor vai abrir portas para você poder escolher. Amém? Amém, meu amigo. Então, se você assistiu aí, curte, compartilha, comenta aí, sabe? Vai lá no espaço Operações 01, Operações 0, tudo escrito, @Operações 0 escrito, né? E o 1 numeral. Se você está em busca de uma vaga de emprego, de ser recolocado, né, no mercado de trabalho, vai lá, segue eles lá, que eu creio que o Caio vai poder te abençoar lá de alguma forma. Valeu? Tamo junto, fica na paz. Até a próxima. Abraço.